Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Carta de ensino, a palavra de Deus, a espada do Espírito, de Derek Prince. Nesta carta, quero falar sobre uma arma específica, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A natureza da palavra de Deus. Antes de tudo, quero dizer algo em geral sobre a natureza da palavra de Deus, sem entrar em muito pormenor. Observe o que Jesus diz em João 10:35. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada. NVI. A palavra de Deus é a escritura. Entre as pessoas que creem em Deus, há dois títulos que, acima de todos os outros, são usados regularmente para escrever a Bíblia. Um é a palavra de Deus e o outro é a Escritura. O próprio Senhor Jesus Cristo usou esses dois títulos, a palavra de Deus e a Escritura. Ele usou-os como sinônimos. A Escritura é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Escritura. E isso é muito importante que seja compreendido. Toda a Escritura é a palavra de Deus. A Escritura não pode ser anulada. Em relação à autoridade ou poder da palavra de Deus, observe esta declaração simples. A Escritura não pode ser anulada. As pessoas podem argumentar o que quiserem, a favor ou contra a inspiração ou autoridade da Escritura. Mas Jesus disse tudo nessa frase curta. A Escritura não pode ser anulada. E a Escritura é a palavra de Deus. É nisso que acredito. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja o que Paulo diz de acordo com isso em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 4,2. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16 NVI. Deixe-me salientar que toda a Escritura é útil e proveitosa. Isso significa que o livro de Esdras, de Neemias, de Eclesiastes, de Amós, de Miqueias, de Obadias, livros que alguns cristãos consideram quase irrelevantes e muitos nem sabem onde encontrar, são importantes. Eles são a Escritura e são proveitosas. Não há nada de inútil em toda a Escritura. O propósito da Escritura. O propósito para o qual ela é dada é indicado no versículo 17, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. NVI. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. ACF. Observe que é para o equipamento do homem de Deus. Acredito que o cristão que não está familiarizado com toda a Escritura não pode ser plenamente preparado, porque está tudo lá para o seu equipamento completo. Não há livro sem importância na Bíblia. Às vezes, somos enganados por uma frase como os profetas menores, para pensar que são de menor importância. Mas isso está completamente incorreto. Na verdade, por uma questão de interesse, o apóstolo Paulo usa meio versículo em Abacuque 2:4 como base para toda a doutrina da justificação pela fé, que é uma das revelações mais destacadas da Bíblia, uma das revelações mais poderosas de toda a palavra de Deus. Isso mostra que Abacuque é menor em comprimento, mas não em contexto.
Não há nada sem importância na escritura. Nem um J nem um tio deve passar. Um J é a menor letra do alfabeto hebraico. O tio é o chifre pequeno no canto que distingue uma letra da outra. Às vezes é difícil distinguir as letras hebraicas porque são tão parecidas, mas uma pequena curva no topo de uma letra distingue uma da outra. E Jesus disse: tão plena é a inspiração da Escritura que nem um J ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18 ACF. Esta é a autoridade da Escritura. À luz disso, observe a exortação que Paulo passa a dar a Timóteo e novamente note a palavra, pois no início do versículo 4, já disse muitas vezes, mas vou dizer mais uma vez. Quando encontra a palavra pois, portanto, na Bíblia, procure descobrir para que estar lá. Aqui a palavra pois, no início do capítulo 4, está diretamente relacionada à palavra conclusiva no capítulo 3. Conjuro-te, pois, ACF. Por quê? Porque toda a Escritura é dada por inspiração de Deus e proveitosa e necessária para tornar o homem de Deus completo, perfeito. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. 2 Timóteo 4:1-2 NVI. Observe a solenidade dessa exortação. Tendo em vista que todos nós teremos de prestar contas de nós mesmos, do nosso ministério e do nosso serviço a Deus um dia, como tal, qual é a mensagem? Pregue a palavra. Não adicione, não retire, não edite. Não é solicitado a fazer isso. Tudo o que precisa fazer é pregar a palavra tal como ela é. A espada. Veja o que o escritor de Hebreus diz sobre a natureza da palavra de Deus. São algumas declarações notáveis. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, entre aspas, enérgica, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. ACF. A palavra de Deus é viva, é enérgica, é eficaz e mais afiada do que qualquer espada carnal, material, com 2 arestas. É a espada de 2 gumes da guerra espiritual. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Hebreus 4:12. ACF. Ela penetra nas partes mais profundas da natureza humana. Quando Jesus estava aqui na terra, ele usou essa espada no conflito com Satanás. Analise em Mateus capítulo 4 o relato da tentação de Jesus no deserto, onde Jesus foi colocado face a face com Satanás em tentação e conflitos diretos. Jesus tinha tido uma revelação gloriosa e um testemunho glorioso do céu. O Espírito de Deus tinha descido sobre ele em forma corporal. Deus, o Pai, falou do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E imediatamente após essa gloriosa revelação, Jesus encontrou-se no deserto por 40 dias em contato direto, cara a cara com o diabo. Repare neste conflito. Jesus não usou nenhuma arma, a não ser a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Escritura. Veja os versículos 4, 7 e 10. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito. Verso 4. Ele citou a Escritura. Disse-lhe Jesus: Também está escrito. Verso 7. O diabo citou a Escritura para Jesus e Jesus o respondeu citando a Escritura. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito. Versos 10. Que arma ele usou? A palavra escrita de Deus, a Escritura. E ele é o nosso padrão perfeito. Não há outra arma com a qual possamos colocar o diabo em fuga, a não ser a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a Escritura. Isso foi enquanto Jesus estava na terra. Vejamos a figura de Jesus na sua glória, que é dada no livro de Apocalipse 1,16. Aqui está a descrição do Cristo glorificado
quando ele apareceu ao apóstolo João na ilha de Patmos, uma das mais belas descrições do Senhor encontrada em qualquer lugar da Escritura. Apocalipse 1:13 ao 16. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Com a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. ACF. A aguda espada de 2 fios que saiu da boca de Jesus é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Note que isso sai da sua boca, produzindo pelo Espírito de Deus. Hoje, a espada está na boca do Senhor, mas sai pela boca dos seus ministros, dos seus servos e das suas testemunhas aqui na terra. Mas é a mesma espada, a mesma arma que Jesus usou no seu ministério terrestre para derrotar o diabo, agora é entregue a si e a mim, como crentes, com o mesmo propósito. É a única arma que derrotará e expulsará o diabo das nossas vidas e das suas fortalezas. A palavra é eterna. Em Isaías 40, temos mais uma revelação gloriosa da natureza, da autoridade e da glória da palavra de Deus. Isaías 40, 6, 8. Uma voz diz: clama, e alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. ACF. Para sempre, tudo que é carnal, material, murchará, mas há uma realidade permanente, eterna e imutável, que é a palavra do nosso Deus, e que permanecerá para sempre. É importante que aprendamos essa lição pessoalmente. Há apenas uma coisa que é permanente nas nossas vidas, e essa é a palavra de Deus. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas ideias são transitórias e impermanentes. Mas há uma coisa eterna dentro de cada um de nós que não pode mudar, que nos une a Deus, que é a palavra de Deus. A carne murchará e morrerá, cortada como a erva dos campos. Mas em cada um de nós que crê e obedece à palavra de Deus, há algo eterno, que é a palavra de Deus. A palavra com o Espírito é eficaz. Veja em Isaías 55:11 a tremenda eficácia da palavra de Deus. Em Isaías 55:11, Deus diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia ou ineficaz, entre aspas, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. ACF. A palavra de Deus nunca falha, sempre realiza o propósito de Deus. Mas há uma condição muito importante nesse versículo que muitos pregadores não notaram. Deus diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca. É apenas a palavra de Deus. É a palavra de Deus que sai da boca de Deus, que nunca falha. Ouvi muitos sermões secos e empoeirados pregados, baseados em anotações de anos atrás, e nada aconteceu. Ninguém foi abençoado. Ninguém foi agitado. Ninguém ficou convicto dos seus pecados. Mas os pregadores cruzaram as mãos em oração no final e disseram: bem, então não se preocupe, a palavra de Deus nunca voltará a ele vazia. Citaram erradamente, porque não diz que a palavra de Deus nunca voltará a ele vazia, mas diz
que a palavra de Deus que sai da boca de Deus nunca voltará a ele vazia. Nunca pode separar a palavra da boca da qual ela sai. E por que é que sai da boca de Deus? Porque quando a boca de Deus fala, é a respiração de Deus que a acompanha. E o sopro de Deus é o Espírito. É a palavra com o Espírito, que nunca retornará vazia. A palavra sem o Espírito, a Escritura diz, está morta. A letra mata. 2 Coríntios 3:6. Mas o Espírito dá vida. No Salmo 33:6, podemos ver quão eficaz é a palavra com o Espírito e quão essencial é que o Espírito sempre esteja com a palavra e a palavra com o Espírito. Salmo 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. ACF. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. NVI. Isso é poesia hebraica, e um dos princípios da poesia hebraica é que há duas declarações paralelas que nos dizem dois aspectos diferentes da mesma coisa, não de duas coisas diferentes. Assim, pela palavra do Senhor, foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito sopro da sua boca. Podemos colocar dessa maneira: pela palavra do Senhor e pelo sopro da sua boca, foram feitos os céus e todos os seus exércitos. Não é a palavra sozinha, mas é a palavra quando é inspirada pelo sopro de Deus. E a palavra que está lá traduzida por sopro é, na verdade, Espírito. Por outras palavras, quando a palavra de Deus sai pelo Espírito de Deus, ela é criativa, tem autoridade e é eficaz. Nunca retornará vazia. Mas a palavra sem o Espírito está simplesmente morta. A letra mata, mas o Espírito dá vida. Portanto, deve ser a palavra de Deus da boca de Deus, o que significa que tem de ser inspirada pelo Espírito de Deus. Tive de ensinar línguas na África por um tempo e tive de aprender alguns fatos simples sobre fonética e assim por diante. Descobri que a fala é uma das coisas mais fascinantes da experiência humana. Tive de aprender isso, embora realmente seja óbvio. Não se pode falar sem fôlego. Essencialmente, a fala é a respiração sendo espremida dos pulmões através do aparelho vocal e modificada pela posição da língua e dos lábios, até produzir o som apropriado. Mas a força básica em todo o discurso é a respiração. Sem fôlego, não há fala. E isso é verdade para a palavra de Deus. O poder motivador que produz a palavra de Deus é o sopro de Deus. Sem fôlego, não há fala. Apenas letras. Algo morto. É assim que temos de entender a palavra de Deus. Não é eficaz. Não realiza as coisas que Deus prometeu. Não há vida nela, a menos que haja o fôlego de Deus. Mas quando o Espírito de Deus está nela, quando sai soprada pelo Espírito de Deus da boca de Deus, então ela é totalmente eficaz. Nada pode resistir. É criativa, eficaz e tem autoridade. A palavra de Deus precisa de um porta-voz. Deus não fala apenas da sua própria boca, mas ele fala pela boca dos seres humanos e deseja que todo servo e ministro seu lhe ofereça uma boca pela qual ele possa falar, que todo crente seja um porta-voz de Deus. Portanto, quando a palavra de Deus passa por esse crente, ela tem tanta autoridade e é tão eficaz como se Deus a tivesse pronunciado. Mas isso só pode acontecer se for o Espírito de Deus a passar por aquela boca com a palavra. Quero ilustrar isso com um exemplo do profeta Jeremias, que para mim sempre foi um exemplo fascinante da autoridade da palavra de Deus através dos lábios humanos. No primeiro capítulo de Jeremias, temos o relato do chamado de Jeremias. Jeremias 1:4-10.
Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre de ti, conheci. E antes que saístes da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. ACF. Que confirmação dramática numa pessoa, num curto espaço de tempo. Quando Deus falou pela primeira vez a Jeremias, ele disse: Senhor, eu não posso falar. Não me peça para ser profeta. Sou jovem demais. Sou apenas uma criança. Pelos padrões daquele dia, era bem provável que ele fosse um jovem de 20 anos e a palavra seria aplicável. Mas, de qualquer maneira, ele sentiu que não tinha a idade, a maturidade, a experiência, a autoridade necessária para ser um profeta de Deus. Deus disse: Não me digas que és uma criança, porque irás para todo o mundo para onde eu te enviar. Falarás exatamente o que te ordeno. E Deus disse: Vou colocar-te sobre as nações e sobre os reinos, e podes arrancar e derrubar, destruir, arruinar e construir e plantar, tanto negativo quanto positivo. O segredo da autoridade do porta-voz. Suponho que nenhum ser humano realmente possa ter maior autoridade do que isso, de estar sobre as nações e sobre os seus governantes, para puxá-los para baixo, para construí-los, para colocá-los de lado, para restaurá-los. E isso foi designado a um jovem que sentiu que nem tinha idade suficiente para ser profeta. O que causou a mudança? A resposta está no versículo 9. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. ACF. A palavra de Deus na boca de Jeremias tinha tanta autoridade quanto teria tido na boca do próprio Deus. Pus as minhas palavras na tua boca, e através da minha palavra na tua boca, te pus sobre as nações, sobre os reinos. Pode erradicar, pode derrubar, pode construir e pode plantar. Onde estava o segredo da autoridade? Não em Jeremias. Ele sentia que era jovem demais, imaturo demais, para ser profeta. Onde estava a autoridade? Na palavra em Jeremias. A palavra de Deus em Jeremias era tão eficaz quanto se Deus Todo-Poderoso tivesse falado diretamente. O que significa ser um porta-voz de Deus? O preço a pagar. Mas custou a Jeremias algo para poder estar nessa comunhão com Deus. Veja Jeremias 15, 16, 19. E lembre-se de que o tema é o que significa ser um porta-voz de Deus. Antes de tudo, Jeremias diz no versículo 16: Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Almeida Corrigida Fiel. Mas literalmente em hebraico, o teu nome é colocado sobre mim, Senhor, Deus dos exércitos. E lembre-se, como cristão, está nessa categoria porque o nome de Cristo é colocado sobre si. E é isso que faz de si um cristão. A primeira condição
alimentar-se da palavra. A primeira condição para poder entregar a palavra de Deus é alimentar-se da palavra de Deus. A tua palavra foi encontrada e eu a comi. Espiritualmente, não se pode dar aquilo que primeiro não se digeriu. Pode dá-la da sua mente, mas assim é totalmente ineficaz. Se a absorveu no seu espírito, pode transmiti-la do seu espírito e é eficaz. Há muita pregação que é dada apenas a partir da mente. Estudo intelectual. Não realiza nada porque a pessoa não comeu primeiro a palavra que prega. Tem de comê-la, e então pode dar. Tem de digeri-la, e então pode ministrá-la. Jeremias disse que, em resultado da alimentação da sua palavra, a palavra de Deus tornou-se gozo e alegria do seu coração. E o nome de Deus foi colocado sobre ele. Pessoalmente, acredito que isso é uma marca de ser um filho de Deus, que a palavra de Deus é o gozo e a alegria do seu coração. Não tenho verdadeira confiança na fé de um cristão que não ama a palavra de Deus. Para mim, está fora de questão que essa pessoa se possa tornar um crente eficaz. Sem o amor pela palavra de Deus, é impossível ser um cristão eficaz. Sem o amor pela palavra de Deus, é impossível ser um cristão eficaz. ênfase dada pelos autores. Separado para ele. Houve uma consequência na vida e na experiência de Jeremias, versículo 17. Nunca me assentei na assembléia dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário. ACF. Chegará um momento na experiência de cada pessoa chamada para servir a Deus e chamada ao ministério, onde terá de se sentar sozinha. Não pode ir com a multidão. Não pode apreciar as coisas que a multidão gosta. Não pode rir das suas piadas tolas. Não pode desfrutar da sua leviandade, porque a palavra de Deus é algo sagrado e solene. Pessoalmente, passei por isso no exército britânico. É por isso que esses versículos são tão reais para mim. Durante anos, fiquei sentado sozinho. Era literalmente o único crente em toda a companhia. Não podia ir aos lugares para onde eles iam. Não podia ler as coisas que eles liam. Não podia ouvir as coisas que ouviam. Não podia falar do jeito que falavam. Eu estava isolado. Por quê? Porque Deus tinha colocado a sua mão sobre mim. Sempre virá em cada vida que é chamada para o ministério a prova da solidão. Talvez seja a única pessoa na sua família que acredita. Ninguém mais vai entendê-lo. Tem de sentar-se sozinho, não permanentemente. No que diz respeito aos jovens, descobri que esse é um dos maiores testes. Está preparado para ser um excêntrico? Está preparado para ser diferente? Está preparado para nadar contra a corrente? Porque é isso que é necessário. Precisa estar diante dele. Vejamos agora o versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. ACF. Deus quer homens e mulheres que estejam diante dele, não diante dos homens ou dos conselhos humanos, instituições ou denominações humanas. Precisa separar o precioso do vil. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. ACF. É isso que é preciso para se tornar um porta-voz. Precisa separar a palha do trigo. Precisa separar o precioso do vil. Não pode encher a sua boca com conversa tola e barata, mexerequices ou conversa vazia. Descobri isso na pregação. Se não levo tão a sério o que digo no dia a dia, tanto quanto levo quanto estou atrás do púlpito, então as minhas palavras atrás do púlpito não têm efeito. Se apenas fizer um ato religioso atrás do púlpito, assim será mesmo somente um ato religioso e mais nada. Quando jovem, fiquei profundamente impressionado com uma palavra que li de Charles Finney. Deus nunca usa um bobo da corte, um palhaço para examinar consciências.
Pode ser popular e fazer as pessoas rirem e sorrirem para si. Pode conquistar a multidão, mas nunca lhes fará nenhum bem espiritual permanente. A palavra de Deus é uma coisa solene. O apóstolo Paulo disse sobre o seu ministério em Éfeso: lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. Atos 20:31, ACF. Paulo não saiu por aí tentando fazer as pessoas ficarem felizes. Para mim, isso é uma caricatura do Evangelho. A igreja primitiva pretendia fazer uma coisa: fazer com que o homem estivesse bem diante de Deus. E isso era tudo o que importava. A felicidade seguirá. Não persiga a felicidade. Fique bem com Deus e bem com seu próximo, e a felicidade estará lá. Em medida abundante. O ministério da Palavra de Deus não é uma tentativa de fazer as pessoas se sentirem bem. O ministério da Palavra de Deus não é uma tentativa de fazer as pessoas se sentirem bem. ênfase dos autores. Aqueles que ministram dessa maneira nunca serão porta-voz de Deus. Deus disse: não volte para eles, deixe-os voltar para ti. É traçar a linha e permanecer lá. Não mudo os meus padrões de geração em geração. O que disse há 19 séculos atrás, diz Deus, é tão verdadeiro hoje. Se exigia pureza e modéstia nas mulheres há 19 séculos, exijo isso hoje. A Bíblia não transmite regras no que diz respeito ao vestuário, mas fornece os princípios básicos que decidem a maneira como vivemos. E Deus não mudou. Isso é o que foi exigido de Jeremias, para ser um porta-voz do Senhor. Por isso a palavra dele permaneceu. Leia o livro de Jeremias, que tem mais de 50 capítulos, e verá que ele pronunciou o destino de todas as nações, em todo o Médio Oriente. E por volta de 2.500 anos, o curso da história dessas nações foi dirigido pelas palavras que Jeremias falou. Ele não era uma figura política influente. Era prisioneiro, a maior parte do tempo numa masmorra. Mas a palavra de Deus na sua boca decidiu o destino dos reis e das nações que o perseguiam. E assim será hoje. A palavra de Deus na sua boca dar-lhe-á tanta autoridade e o tornará tão eficaz quanto Jeremias, se cumprir as condições. Mais condições. Em 1 de Pedro 4,11, o apóstolo Pedro fala sobre isso. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. ACF. Aqui está escrito o que significa ser um porta-voz de Deus. Ao ministrar, temos de fornecer a Deus uma boca através da qual ele possa falar. Este é o padrão estabelecido para nós na palavra de Deus. Não acrescente nem tire. As Escrituras proíbem de forma absoluta, adicionar ou tirar algo da palavra de Deus. Quando faz isso, está embotando a ponta da espada, a torná-la ineficaz. Quando adiciona ou tira algo da palavra, torna-a ineficaz. Em Deuteronômio 4:2, Moisés está a falar, o porta-voz de Deus para a sua geração. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. ACF. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. NVI. Não deve aumentar, nem diminuir ou tirar nada dela. E no capítulo 12, versículo 32. Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. ACF. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. Não lhes acrescentem, nem lhe tirem coisa alguma. NVI. Olha isso. Não adicione, não tire. A palavra é pura.
Provérbios 30, 5, 6. Toda a palavra de Deus é pura. ACF. É totalmente pura. Como está escrito no Salmo 12, 6, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. ACF. É totalmente pura. Não precisa de purificar, editar, explicar a palavra de Deus, já é pura. Escudo é para os que confiam nela. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 30, 5, 6, ACF. Não nos é exigido a pregar mais do que Deus diz na sua palavra. Isso é suficiente. Voltemos ao exemplo de Jeremias para dar uma outra olhadela neste ministério dele. Em Jeremias 1,17. Tu, pois, cinge os teus lombos. ACF. Observe o cinto. Cinge os teus lombos. Põe o cinto da verdade. Deixe de lado frivolidade, tolice, conversa vazia. Sem cedências. Dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Verso 17, ACF. Deus mostrou-me isso pessoalmente, ou seja, se tiver medo do que os homens dizem ou pensam sobre a mensagem que Deus me dá, Deus irá confundir-me, serei envergonhado. Mas se sou fiel em transmitir a mensagem que Deus me deu, Deus cuida das consequências. Verá que hoje no meu próprio país, da Grã-Bretanha, basicamente o ministério, os professos clérigos, são desprezados. As pessoas não têm consideração por eles. Existem algumas exceções. Sabe por quê? Porque eles tinham medo das pessoas e Deus os confundiu. Uma tremenda lição. Não sei se é pregador, mas deixe-me dizer o seguinte: não pode permitir cedência se quiser que Deus honre o que diz. Se entregar a mensagem que Deus dá, Deus cuida das consequências. Mas se comprometer por medo do homem, Deus fará com que se envergonhe diante dessas pessoas. Perderá sua autoridade. Isso tem acontecido repetidamente na história da igreja. Vamos para outra passagem em Jeremias 26, 2. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor. Esse é o lugar mais difícil de pregar, acredite. É aí que realmente custa algo. E dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não omitas nenhuma palavra. ACF. Não tire nada. Deus sabe o que está a fazer quando dá uma mensagem. Apocalipse 22. Notemos logo no final da escritura o mesmo aviso novamente, o último capítulo da Bíblia, particularmente a respeito da mensagem do livro, de Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. ACF. Observe que é uma maldição pronunciada sobre qualquer um que adicione ou retire algo do livro do Apocalipse. Não misture a semente. Vamos ver um padrão muito interessante nas Escrituras do Antigo Testamento. Levítico 19, 19. Entende que isso é afirmado no reino natural, mas tem uma aplicação no espiritual. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. Essa é uma figura de crente que se casa com um incrédulo. Está entre aspas.
No teu campo não semearás sementes diversas. ACF. Não plante 2 tipos diferentes de sementes ao mesmo tempo no seu campo. Por quê? Porque terá 2 tipos diferentes de plantas. Veja bem, a natureza da semente determina a natureza do que surgirá no campo. Deus diz para que não misture a semente. Agora, no Novo Testamento, temos uma aplicação muito clara disso. Mateus 13:38, falando e interpretando a parábola do joio e do trigo. Jesus diz: o campo é o mundo. E em Lucas 8:11, interpretando a parábola do semeador, Jesus diz: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Portanto, devemos semear o campo, que é o mundo, com a semente, que é a palavra de Deus. E não devemos misturar mais nada com essa semente. Por quê? Porque o que plantamos determina o que colheremos. Está a ver? Ultimamente, tenho pensado muito numa certa declaração. 1 de Timóteo 1:3-4. Paulo está explicando nesta epístola a Timóteo a razão pela qual ele o deixou para trás em Éfeso. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns, que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas, ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. ACF. Não consigo dizer como Deus tem gravado em mim essas escrituras nas últimas semanas. Fique aí, Timóteo, e veja que eles não começam a pregar nada além da palavra de Deus, que eles não pregam nenhum outro evangelho. E qual é a alternativa? Fábulas e genealogias sem fim. Não afaste as pessoas da palavra de Deus para algo que não seja verdadeiro, nem bíblico. Recentemente, 2 ou 3 pessoas me procuraram e perguntaram: Irmão Prince, e o livro de Nicodemos ou o livro de Enoque? E não sei se os conhece, mas eles são dos pseudo-apócrifos. Eles não são livros apócrifos, são falsos apócrifos. Apenas teria de dizer que, no que me diz respeito, eles pertencem exatamente a esse tipo de fábulas e genealogias infinitas. A Escritura proíbe-nos de ensinar essas coisas. Não tem autoridade de Deus como pregador da palavra de Deus para pregar qualquer coisa, exceto a palavra de Deus. Há o suficiente lá dentro. Não devemos semear o campo com sementes misturadas. Veja, por que temos uma versão tão mesclada do cristianismo hoje? Sabe por quê? Porque plantamos com muita semente misturada. Semente em parte batista e em parte episcopal, e em parte presbiteriana e em parte católica, e em parte Assembleia de Deus e em parte pentecostal. E o que temos? Uma mistura horrível. Não sabe onde a verdade termina e o erro começa. É porque semeamos erradamente. O Senhor dá a palavra. Vamos para o Salmo 68:11. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. ACF. Está a ver? É o Senhor que dá a palavra. Não somos nós. Tudo o que precisamos fazer é anunciar o que o Senhor dá. Não temos o direito de pregar nada que Deus não tenha dado. O Senhor dá a palavra. Nós anunciamos o que Ele dá. Ao serviço da palavra. Em Atos capítulo 6 e versículo 2 até 4, quero que note uma decisão crucial alcançada pelos apóstolos nos estágios iniciais da igreja cristã em Jerusalém. Quando surgiu a questão de ministrar as viúvas, e houve uma reclamação de que as viúvas dos gregos não estavam recebendo a mesma atenção que as viúvas dos hebreus. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável
que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Não devemos ficar envolvidos nessa distribuição de caridade. É importante, é necessário, mas não é o nosso trabalho. Entre aspas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, os apóstolos, entre aspas, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. ACF. Este é o ministério primário. Tudo o resto é secundário. A tragédia é que hoje na igreja provavelmente poderia contar com os dedos de uma mão o número de homens que são totalmente dedicados à oração e ao ministério da palavra. Permitimos que tantas considerações materiais se acumulam. Pergunto-me quantos pregadores devem gastar o tempo que deveriam gastar em oração. Por quê? Porque estamos ocupados com coisas importantes. Mas não é o nosso trabalho fazê-las. E a igreja nunca pode funcionar da maneira que deveria até que as pessoas cuja responsabilidade é ministrar a palavra se entreguem ao ministério da palavra e à oração. Tremenda declaração nestes versículos. Nós nos daremos sem reservas as duas coisas, a oração e o ministério da palavra. Quero dizer algo sobre essa palavra ministério. É uma dessas palavras que é corrompida por uma espécie de atmosfera religiosa eclesiástica. Parece tão bom. Sou ministro. Pode chamar-me de reverendo. Esquecemos-nos que a palavra ministro significa servo. Quando os apóstolos disseram entregamo-nos ao ministério da palavra, disseram entregamo-nos ao serviço da palavra. Observe o que está implícito. A palavra é o mestre, nós somos os servos. A palavra é o mestre, nós somos os servos. A palavra tem autoridade, não é nossa. O nosso trabalho é apenas disponibilizar a palavra após a oração, através do Espírito Santo. Nós não somos o Senhor da palavra de Deus. Nós não editamos a palavra de Deus. Não a recortamos. Nós somos os seus servos. Ela é suprema. Ela é suprema. Estamos sob sua autoridade. Este é o nosso serviço. Está a ver? Acho que precisa reconhecer que a atitude da maioria dos ministros professos está longe disso. Na maioria das igrejas protestantes, o ministro em geral, de alguma maneira, formou a impressão de que Deus o chamou para editar as Escrituras. Ele não poderia estar mais enganado. A Bíblia não precisa ser editada, e Deus não chamou ninguém para editar a Bíblia. Tudo o que ele chamou os ministros para fazer foi servir a palavra de Deus. Primeiro servo da palavra, depois servo da igreja. Ao finalizar esta carta, vamos para Colossenses. Temos aqui uma série notável de declarações feitas pelo apóstolo Paulo. Colossenses 1, 23, 25. Paulo está a falar sobre a esperança de que se coloca diante dessas pessoas, as coisas boas que estão à frente delas, e ele diz que são condicionais. Ele diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, note, sou feito servo de quê? Do evangelho. Isso está entre aspas. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro. ACF. Segundo, sou feito servo da igreja, mas primeiro sou servo do evangelho. E ele transmite ainda como deve servir a igreja, voltando ao versículo 25, para cumprir a palavra de Deus.
Eu estou feito ministro, entre aspas, um servo da igreja, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. ACF. Observe a ordem. Antes de tudo, sou ministro ou servo da palavra. Em segundo lugar, tendo me tornado um servo da palavra, tornei-me um servo da igreja. Mas o meu serviço à igreja é cumprir, servir em pleno, declarar a palavra de Deus no seu todo. Observe que a palavra é suprema. O ministro é subordinado. O ministro, o pregador, o apóstolo é o servo da palavra. A nossa atitude ao ministrar é que somos servos. A palavra é o mestre. E podemos servir a igreja somente na medida em que servimos a palavra à igreja. Este é o padrão divino. Podemos servir a igreja somente na medida em que servimos a palavra à igreja. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.